que estou aqui, abra sua porta. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei. Vim trazer a boa nova. Boa noite, pessoal. E aí? Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para começar mais um Jesus no Lar. A casa dessa semana é a casa de Mateus. Nós vamos começar falando um pouco sobre o chamado de Mateus. O chamado de Mateus é uma coisa que me encanta muito em todos os outros chamados, é a forma como eles se sentem a primeira vez que eles veem Jesus. Eles sentem uma sensação de eu acho um carinho, uma admiração, uma coisa assim que eu me sinto encantado quando leio, sabe? Em todas essas bibliografias que a gente está tendo assim, e que eu acho uma bênção, né? Que vem mostrar para a gente um outro lado, né? Um outro aspecto daquele encontro ali tão feliz. Aí eu queria ler um pedacinho aqui que fala da primeira vez que ele viu Jesus. Ele estava no seu trabalho e ele reconhece Pedro e o irmão, que ele já tinha cobrado imposto deles, mas ele vê na frente dos dois. Engraçado que dá um destaque para a túnica, sabe? Para a túnica que Jesus usava e como ela refletia. E ele fica encantado com aquela presença daquele homem assim, e aquilo já começa a comover ele de uma forma que ele não consegue parar de pensar em Jesus. À tarde ele vai para a sinagoga, e Jesus está falando lá, e o que se torna uma grande surpresa para ele é que tudo o que Jesus está falando ali naquele momento, lá na sinagoga, ele já tinha escutado na vida dele, mas só que com Jesus falando, parecia que aquilo tinha tomado um sentido totalmente diferente. E engraçado que não é a primeira vez que a gente ouve isso. Nos nossos estudos, no primeiro estudo, quando a gente falou da casa de Jesus, Maria, falando dele pequeno, fala também que quando ele falava das leis, né, ele falava de uma forma que ela já tinha escutado aquilo, mas quando Jesus falava aquilo, ficava de uma forma totalmente diferente. Uhum. E na sinagoga ele ficava lá para o fundo, por causa de como a sociedade enxergava ele. Meus companheiros vão explicar melhor isso. Então ele ficava lá no fundo e não podia se aproximar, eles não eram bem vistos, e ele vai para casa, não consegue parar de pensar em Jesus e sonha com Jesus, que está anotando algumas coisas, e não mais contas, mas sim grandes histórias. E até o dia que ele está lá, escrevendo, e Jesus adentro do seu trabalho, e pede para ele seguir, e assim é feito o convite. E aí acontece a visita à casa, né? Um grande banquete. PH, e esse convite aí, cara? Imagina esse convite. Como é que... Né? Cara, Boa, como é que convite bom, hein? E uma coisa que eu queria falar em relação assim, quando eu lendo, né? Eu acho que vocês também devem sentir essa sensação. A gente lendo o convite, você já fica emocionado do lado de cá, assim, pensando, cara, né? E como é que foi esse jantar, PH? Não, é interessante você perceber que a casa de Mateus, no caso Levi ainda, né, é uma casa muito diferente das que a gente vem comentando até agora. Por quê? Justamente por ele ser discriminado, por ser um publicano, não é? Por trabalhar com os publicanos, a casa dele não era uma casa que recebia muitas visitas. Então ele era uma pessoa, por ser excluída da sociedade, ele não tinha um círculo muito grande de amigos. Mas o que acontece? Quando ele recebe esse convite de Jesus, né, para participar do trabalho da Boa Nova, ele convida Jesus para casa, para sua casa, e o que ele faz? O que uma pessoa que possui muitos recursos e que está muito feliz com a visita normalmente faz. Na verdade, até nós, né, não tendo muitos recursos, a gente vai tentar conseguir o máximo de comida, de quitutes possíveis, para poder festejar esse momento. Porque é uma pessoa muito importante, uma pessoa que toca o coração de Levi, né? Então ele precisa mostrar a importância desse momento. Só que, justamente por ele não ter um grande círculo de amigos, quem ele convida?
pessoas que eram publicanos. Publicanos, ou seja, pessoas que tinham, sim, alguns escândalos de corrupção, que espezinhavam as pessoas, que cometiam determinadas atrocidades por conta da autoridade que possuíam de cobrar impostos, e alguns também, obviamente, publicanos, mas que não faziam esses atos, mas mesmo assim eram mal vistos. Mas eram pessoas que também estavam interessadas em ouvir falar de Jesus. Então, quando você lê a narração de Amélia Rodrigues, você percebe que há uma série de quitutes, a serviçais, a água, até a água ela é bem preparada para poder receber Jesus e esses convidados. Então é uma Rafael, casa... Rapidinho, só antes de tu entrar no jantar, pela característica dos convidados, né? E a forma como ele se sentia. Ele se sentia um leproso, ele se sentia excluído da sociedade. A ansiedade dele fica tão grande que ele faz essa arrumação toda e ele fica na porta esperando, sabe? Aí, no livro vem descrevendo assim, ó: quando vê a barca de Simão se aproximando da praia e a figura de Jesus com a túnica brilhante e os cabelos emoldurando-lhe a face, Levi tem vontade de gritar: alegra-te, Mateus, fala-lhe o pastor, hoje a felicidade adentra o seu lar. Quando Jesus fala para ele, a felicidade adentra o seu lar, e a Camila já destacou isso em outro estudo, quando Jesus entra na casa física da pessoa, a vida da pessoa muda totalmente, e ele não está entrando só na casa física, ele está construindo o reino de Deus dentro do coração daquela pessoa. Ali está começando a construção da Boa Nova dentro do coração de Mateus. E uma coisa que é importante considerar também, né, é essa questão de como eles estavam com a certeza de que ele era o Messias, né? Porque para Jesus adentrar essa casa mental, ele precisa estar aberto, né, a ouvir, a ver, a ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, essa passagem é belíssima, belíssima. Cada um com o seu chamado, mas todos são lindos de qualquer jeito. Leandro estava falando de quando descreve a túnica, né? Você já viu alguém que você gosta muito, uma pessoa contando sobre alguém que gosta muito, falar que aquela pessoa é feia, que aquela pessoa... Isso tem muito a ver com o conceito que a gente faz da pessoa. Sim. Jesus podia chegar lá todo rasgado, e para ele ia estar chegando... Entendeu? Verdade. É o conceito que ele faz da pessoa, é isso que ele quer passar para a gente. Isso é interessante pra caramba. Sim, quando o Leandro diz que Levi se sentiu tocado, aquilo é a experiência de encontrar o mais puro amor. Então você imagina, você ser excluído da sociedade durante um bom tempo e, de repente, talvez a pessoa mais importante da face da Terra vai ao seu encontro, te convida para poder caminhar com você, né, ao seu lado, e ainda vai à sua casa. Então, é um momento único. É um momento único para ele. Ali, ele está realmente percebendo o quanto ele é amado e o quanto ele é importante para o trabalho da Boa Nova. Ali é um reencontro de almas também, né? Como a gente já havia falado, eles foram preparados na espiritualidade para esse trabalho. Então, é um reencontro. E o interessante é porque esses publicanos e o próprio Levi, eles aproveitam muito os ensinamentos de Jesus. Mas o que acontece? Do lado de fora, há uma multidão de fariseus, judeus ortodoxos, não é? Por quê? Enxergando Jesus como um grande profeta, né, que estava começando a sua seara de luz, para eles era motivo de escândalo entrar numa casa de pecadores, numa casa de pessoas que eram consideradas de má vida. Afinal, roubavam, usurpavam, negociavam com a vida das pessoas e estavam do lado do opressor, que era o Império Romano. E aí, eles julgam essa situação, e Jesus é muito claro com esses judeus, porque ele vai até próximo deles e diz: não são os sãos que precisam de médico. Então é um movimento duplo, não é? Porque ele está falando que as pessoas doentes, física e moralmente, é que precisam dele. Como o Espírito de Verdade fala, né, no Evangelho segundo o Espiritismo: os fracos e os oprimidos
são meus filhos prediletos. Só que esse movimento serve tanto para os publicanos quanto para os fariseus. Por quê? Eles eram doentes moralmente, só que eles não se viam como tal. Então é realmente um momento onde ele está mostrando quem é que precisa ouvir a boa nova. São todas as pessoas. Todos ali têm alguma falha moral. E só para comentar... Não, só para comentar que eu lembrei do estudo passado que a gente acabou comentando sobre o culto do evangelho no lar, e quando o PH destaca que a mensagem é tanto para publicano quanto para fariseu, é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente abre uma página aleatoriamente, ao acaso, a página é para a gente, mas também que a gente seja o exemplo para os outros, né? Então a mensagem serve para qualquer pessoa, e se a gente não identifica é porque a gente ainda não reconheceu essa característica, né? E o interessante é que os fariseus, durante a trajetória de Jesus toda, eles foram ganhando curso grátis, né? Que eles iam lá tentar sempre desmoralizar Jesus e toma, né? E toma, e só toma. E foram pegando no curso grátis ali, poderiam ter aproveitado. Mas eles não gostaram muito do curso, não, né? Não gostaram, né? Não gostaram. O curso foi grátis ali, eles foram só pegando. Eu comecei tão emocionado querendo falar de Mateus, que eu esqueci de lembrar a galera para se inscrever no nosso canal do YouTube aí. Curtir, ativar o sininho para saber quando vai ter vai ter o próximo programa, tiver outras novidades, e falar de reencontros assim, eu acredito que não seja a primeira vez que a gente trabalhe junto, porque a primeira vez que eu vi o Pablo, a gente estava no movimento Você é a Paz, eu não conhecia ele, e eu fiquei segurando a mão dele durante a palestra de Givaldo. E ele não falou nada, não, só falou no final. E quando ele falou, eu fiquei todo sem graça. E dali surgiu uma amizade, porque eu pensei que era a mão da minha prima. E fiquei segurando a mão dele, ele só falou no final. Eu larguei a mão dele extremamente sem graça. E foi... Pablo, foi esse reencontro. Até hoje eu não consigo entender porque você não tirou a mão antes. Mas vamos lá. A personalidade desse cara aí que deu esse banquete lindo, né? Ele estava tão emocionado com a chegada do maior homem que já passou pela Terra na sua casa. Cara, falar da personalidade de Mateus, na verdade, falar da personalidade de todos eles, a gente acaba trazendo muito para os dias atuais, que eles são muito do que a gente era, né? Uhum. O que a gente é hoje é muito do que eles eram. E o que muda é o meio social. O meio social onde a gente vive influencia muito no nosso caráter, na nossa personalidade. Mistura o que a gente já traz, né, de bagagem, com o meio que a gente vive ali, e aí a gente acaba o miolo está inteiro, mas o contorno ali é aquilo que a gente é aquilo que a gente sofreu de influência. E pensando no que ele era, pensa só, ele era um cara que anotava os impostos que as pessoas tinham que pagar, né? Esse cara já era um serviço terceirizado do terceirizado. Era o auxiliar do ajudante de servente de pedreiro, né? Coitado! Porque só os romanos mesmo que podiam ser o titular da cobrança de imposto ali. E podiam terceirizar isso. Então, terceirizava, e o cara que terceirizou podia ter funcionário. Então, ele era um cara que anotava as cobranças ali que tinha que fazer. E como ele era da região ali, imagina eu tendo que cobrar você, eu começar a ficar com raiva de mim, né? Então, ele era um cara desprezado, um cara mal visto ali pela galera. Acaba que os amigos dele é só aquele pessoal que trabalha ali com ele também, né? Eu acho que foi ontem que eu estava falando com o PH, eu já tive no meu trabalho, uma pessoa trabalhava com um político que não é legal o político, mas a pessoa é legal, entendeu? E aí PH estava contando de um fato de... Imagina se uma pessoa que... A gente vê isso tanto no espiritismo quanto em outras religiões. Pessoas que eram criminosas, que vêm para dentro da casa espírita e exercem funções que se a gente tiver preconceito, a gente não vai deixar a pessoa fazer, né? E a gente vai encontrar um monte de gente assim. E aí, se a gente fizesse um teste de personalidade no Mateus,
E aí a gente ia ver que ele, como cobrador, ele é uma pessoa prática. No teste dele ali de para onde que ele tinha que tender, ele ia ser um cara das ciências exatas, alguma coisa assim. Não ia ser um professor de história, nada disso. Ia ser um cara das ciências exatas. Eu fico imaginando a angústia que ele sentia, assim, sendo desprezado. Porque ele era desprezado. Isso gera na gente uma ansiedade, porque em determinado momento, no livro que a gente está estudando, conta que ele mesmo já se sentava afastado. Ele mesmo se isolava, né? Então, qual a noção que ele tinha dele? Além dele ser desprezado pelas pessoas, ele também já se colocava nessa posição, já aceitava essa posição de desprezo, né? Mas, ô Pablo, o que acontecia com ele, assim, não, o caso dele não aconteceu que ainda foi uma galera, mas tem acontecido agora muito e tem partido no meu coração, umas festas assim que de criança mesmo chama, não vai ninguém, cara, já viu? Dá uma dor no coração no dele e ainda foi uma galera, cara, mas conclui aí. Pô, ainda foi uma galera. Não, aí eu tô pensando nisso, ele tinha muita ansiedade, muita tristeza, solidão, desprezo por isso tudo, né? E conta lá, a Amélia Rodrigues conta naquele Até o Fim dos Tempos, que ele esperava o Rabi chegar, o enviado de Deus, né? O cara que todo mundo estava esperando. E na personalidade dele, quando a gente vai ler o Evangelho, já começa que o primeiro dos Evangelhos é o dele, né? No Novo Testamento. Eu sei que não tem uma ordem, mas o primeiro é o dele. Mas a Amélia Rodrigues fala que ele, dentre os apóstolos, dos discípulos, ele era o mais inteligente de todos, o mais intelectualizado. E aí a gente vê essa situação de desprezo que ele tinha, ele é o que mais cita também Jesus como sendo enviado, é o que mais faz referência para provar que Jesus realmente era enviado. E aí a gente vai ver também lá no Paulo Estevão, o primeiro contato que Paulo tem com algum tipo de evangelho é com uns pedaços do evangelho dele. Então, ele foi importantíssimo, né? Ele foi importantíssimo. E a gente vê todo esse trâmite psicológico que ele tem antes da... Eu não sei se a Camila vai falar. Pela manhã, vocês vão lembrar disso. Pela manhã, ele fala assim, eu estava no meu trabalho, ele fala com outras palavras, né? Ele estava no trabalho dele de manhã e ele não sabe por que estava ali naquela hora. Ele fala isso. Isso aí é interessante da gente perceber, porque o cara já estava tão fora de si que ele não sabe como parou ali, né? De manhã ele vê Jesus. Vem a ser a primeira vez que ele que vem ser a primeira vez que ele vê Jesus, que foi o caso que eu comecei não tem contando. sentido, né? Ele já não encontra mais sentido nas coisas que ele faz da vida dele. Automático, ele está no modo automático. Isso. Né? Ele está no modo automático, ele está num lugar, num horário que não era para estar. É igual, às vezes, quando eu pego o carro aqui, tô indo para o Guanabara, faço o caminho para ir para o centro que eu frequento. É tão automático. Né? A gente faz isso. Ele estava no automático. E nesse dia ele vê Jesus 2 vezes. Vou acabar de falar já. Ele vê Jesus nesse momento e ele não sabe por que ele estava ali, mas ele viu Jesus de tarde ou no finalzinho do dia, ele vê Jesus de novo na sinagoga. E de um dia para o outro, porque ele tem um sonho. Acho que Leandro citou esse sonho, o PH citou esse sonho, mas eu estou pensando no motivo dele sonhar. Ele não consegue dormir, ele fica perturbado com aquela coisa. E aí a gente pode entender que dentro dele é o momento que está acontecendo a mudança. É isso que ele quer falar para a gente. É aquela coisa, vou, não vou, né? E quando ele tem o sonho, que eu vou deixar para outra pessoa contar aqui, Jesus no dia seguinte só chega e fala, vamos embora, né? Vem comigo, chega aí, né? No dia seguinte. Então, isso aí está representando o chamado, a mudança que ele estava tendo. Porque a gente lê as parábolas e a gente pensa que está tudo ali do jeito que está escrito. Mas não. Isso é um resumão que eles fizeram, né? Aí tem a história toda que
que ele dá essa resenha aí para Jesus na casa dele e tal. Você comentando, Pablo, eu lembrei muito de Paulo, né? Enquanto Saulo, né? Também nesse processo dessa conversão, essa inquietude, essa coisa de autorreflexão, o que eu estou fazendo na minha vida, por quê? Então, todos eles têm um pouco desse paralelo, né? Ninguém vai no automático, tipo, olhou Jesus. Não, já tinha um movimento anterior que não chega até a gente no evangelho, né? Mas a espiritualidade traz aí, através da Amélia Rodrigues, que a gente tem citado bastante, que tem esses textos belíssimos que fazem a gente conhecer e realmente se perceber como muito parecido com eles, né? Isso que é o bacana dele. Não, e tem uma coisa também interessante, é você perceber o movimento, que, assim, a natureza não dá saltos, né? Ele vai se aperfeiçoando conforme o tempo vai passando. E aí tem um momento do livro Boa Nova, que conta, né, exatamente um pouquinho antes do Sermão da Montanha, que um monte de gente vai bater na casa de Mateus, porque agora fica sabendo que ele está seguindo a Jesus. E aí o que ele faz? Ele começa a apontar o dedo na ferida de todo mundo, né? Como é que você vai né? Boa Nova sendo aleijado? De Pedro, né? Ele faz o que a gente faz agora. Quando Deu alguém uma de Pedro, ele. Quando alguém vem pedir dinheiro, a gente faz a mesma coisa que ele fez. Não vou dar porque o cara vai beber. A gente faz. Na rua, né? O pessoal fala isso. Espezinha as pessoas. Aí ele aponta, um é aleijado, o outro é de má vida. E aí aquelas pessoas ficam sentidas porque acham que a Boa Nova não é feita para elas. E ele ainda causa um problema porque ele fala isso no meio dos discípulos, falando que as pessoas pobres e estropiadas não têm que participar da Boa Nova. E dentre os discípulos, você tinha Pedro, por exemplo, que era uma pessoa que passava necessidade. E aí ele tem que se retratar na hora. Imagina a situação que ele deve ter criado. Lógico, né? Ele ficou numa posição a ponto de tomar um supapo, cara. Tá doido? Não é pra quem queria estar falando isso. Não, e eu só queria citar uma coisa que é interessante, você destacou Pedro, mas todos os outros discípulos, se a gente for olhar, né, tem essa perspectiva. Por exemplo, eu lembrei do Simão Zelote. Os Zelotes eram tipo um partido político da época, né? Tinha um posicionamento muito firme. E aí você vê que Jesus convida Zelote, convida o publicano, convida os pescadores, todo mundo para trabalhar junto. E isso eu fico imaginando exatamente isso. Como é que devem ter sido os bastidores? Até eles encontrarem o equilíbrio ali de pedir desculpa, de fazer as coisas. E Jesus ali no meio só apaziguando as arestas. Deve ter sido um momento de muito aprendizado para todo mundo, né? O Pablo demonstrou bem para a gente a questão das características da personalidade dele, da questão do chamado, reforçou novamente essa questão do sonho, foi muito bacana. E ele foi um dos mais, assim, descreveu Jesus da forma humana, mostrando para a gente que é possível, né? Mostrando que é possível, tornando tudo mais claro. Né, Camila? Ô, Leandro, Exatamente. Uma coisa muito interessante, que a Amélia Rodrigues fala que ele era o mais intelectual de todos, né? E ele é tão importante para a gente nos dias atuais, ele é o único, de todos eles, é o único que anotou o Pai Nosso. Verdade. Bem lembrado. Muito bom, moleque. E eu fico pensando nessa característica dele, né? Que ele, como um escriturário, né? Ele deveria fazer as suas anotações das pregações de Jesus, talvez ali contemporâneo, né? Jesus fazia, ele deveria fazer as anotações o quanto antes, para ele mesmo não esquecer, porque eu acho que ele escrevia mais para ele, e por isso que talvez a gente tenha o Pai Nosso, né? Uma oração que a gente usa até hoje como uma principal oração que Jesus nos ensinou. E aí a gente começa a observar, né, a diferença de como que se escreveram cada um dos evangelhos e destacar o porquê que uns falam de uma coisa e outros não falam. Então, acho bacana a gente salientar esses pontos. Camila, fala mais um pouco dessa questão da formação aí dos povos, dos diferentes que tinham aí vivendo junto. Isso que eu ia comentar agora, porque uma coisa que o Pablo falou da questão do meio social que faz as pessoas, é importante a gente saber, né? Eu acho que quando a gente conhece o que era aquele contexto histórico, muito das passagens, muito das histórias, as parábolas, elas fazem sentido, né? A gente tem que lembrar que naquela época a maior potência política e econômica e social era o Império Romano, né? Do qual a Palestina romana fazia parte.
Então, assim, se a gente fosse comparar como se fosse Estados Unidos e China hoje, seria o Império Romano naquela época. E a Palestina romana, ela era dividida em 3 grandes cidades, em 3 grandes estados, né? Ao norte ficava a Galileia, né? A Galileia onde ficavam os pescadores, era a área mais rural. O sul ficava a Judéia, que era o centro comercial, e no meio ficava a Samaria. Tem toda uma questão política aí entre Samaria e Judéia, que eu acho que não cabe aqui, mas eu acho importante a gente destacar que a Galileia era o lugar da zona rural desse grande país, né? Por que isso? Porque a dificuldade que o pessoal da Judéia tinha de entender que o Messias podia vir da Galileia, né? E até uma passagem, agora eu não vou me recordar qual livro, que os próprios fariseus falam, né? O que vai vir de bom da Galileia, né? E aí o que vem de bom é não só Jesus, como acho que dos 12, 11 são da Galileia, né? Só Judas Iscariotes que vem da Judéia. Então, assim, é importante a gente conhecer esse contexto para a gente entender por conta dessas rixas, né? E se a gente for pensar dessas correntes que existiam, a gente não tem nem como a gente adentrar aqui, né? Mas a gente sabe que os judeus se dividiram em 12 grandes tribos. E dentro dessas tribos, cada um tem um nome, né? Que a gente chama de fariseus, como o PH falou, que são os ortodoxos. Tem os saduceus, que são aqueles que acreditam na retribuição material, tudo que se faz, se paga aqui, né? Por exemplo. Os essênios, que são aqueles que vivem totalmente ligado a Deus, né? Só nas orações, só na contemplação. O movimento batista, que a gente pode lembrar também, que são os seguidores de João Batista. Os zelotas, que eu já havia comentado, né? Que são também ortodoxos, mas eles são mais conservadores. Então, assim, se a gente fosse destacar, são os que aparecem mais. E dentre essas correntes também aparecem os publicanos. Os publicanos, eles eram judeus, só que, como vocês já falaram muito bem, eles eram chamados de coletores de impostos. E naquela época, o imposto era recolhido para o Império Romano, né? A Palestina devia um imposto a eles. E quem era realmente coletor eram os romanos, e os romanos que terceirizavam isso. Tanto que um grande exemplo de um grande empreiteiro dessa região, dessa época da questão do imposto, a gente pode lembrar de Zaqueu, né? Então, Zaqueu controlava outros coletores, e entre esses coletores, provavelmente, Mateus fazia parte dessa galera, né, que trabalhava com eles. E por que a gente precisa destacar isso? Porque se eles pagavam imposto para o Império Romano, né? Então, você imagina, ninguém gosta de pagar imposto hoje. Naquela época, você pagando um imposto que não vai voltar de jeito nenhum para você, é só para manter toda a questão do Império Romano, como todas as regalias que o Império Romano possuía. Então, os judeus detestavam os coletores de impostos, porque os impostos eram múltiplos, né? Assim como a gente hoje tem IPTU, ISS, imposto de renda, eles também tinham. Um dos impostos era impostos sobre propriedade, em especial produção agrícola, né? E a outra parte era imposto sobre as exportações e importações. E aí, onde que a gente localiza Mateus, né? Mateus era um coletor de impostos que trabalhava num porto, o porto de Cafarnaum, ali na Galileia. Então, por isso que ele conhecia e se relacionava muito, provavelmente, com Pedro e com os outros pescadores que conheciam Jesus. Por isso que quando vocês comentam sobre o lugar onde ele está, o que ele está exercendo e por que ele estava tão perto do mar, é porque o trabalho dele acontecia ali. Então, você pensa, todo mundo conhecia Mateus ali, né? Levi, né? Que a gente precisa lembrar que o nome dele ainda não é Mateus. Então, os pescadores, os agricultores, todo mundo ali já tinha um problema com os publicanos em si. Porque se os publicanos eram coletores de impostos, a gente não pode deixar de pensar que eles provavelmente também eram os mais corruptos, porque envolvia dinheiro e, com certeza, eles não cobravam só aquilo que devia, né? O próprio Zaqueu fala, né? Isso em outro estudo a gente pode até trabalhar mais. Que se eu tiver que devolver, eu devolverei mais do que eu tirei das pessoas. Então, quando a gente tem essa noção de corrupção, do que acontecia ali nos bastidores, a gente consegue entender, de alguma forma, o ódio que os judeus sentiam daqueles homens, né? E aí você vê, se Mateus era um coletor, era um publicano, né, que todo mundo odiava, mas ele tinha dinheiro, então a casa dele devia ser uma casa lindíssima, uma casa rica, com um monte de alimento, com um monte de regalias que a maioria da população não tinha, entre elas os pescadores, né?
E aí, só em termos de curiosidade, que eu acho que é importante a gente sempre lembrar do porquê que Mateus é importante, assim, para a escrita do Evangelho, é porque, além de ser muito bom em cálculos, né, já que ele era um escriturário do Império Romano, né, ele sabia, e era comum entre eles, falar várias línguas. Então, as línguas principais que se tem noção de que Mateus dominava era o aramaico, né, que era uma língua que se usava no dia a dia, o hebraico, porque eles liam a Torá, e a Torá era no hebraico, e o grego, né, porque ele precisava fazer essa tradução para o grego. Então, assim, se a gente pensar que Mateus escrevia esses evangelhos, provavelmente em aramaico ou hebraico, ele provavelmente fez a tradução para o grego porque ele tinha essa capacidade, porque ele usava muito esses idiomas. E a gente conhecer esse contexto, conhecer de que forma isso se processa, ajuda a gente a entender, né, esse ódio dos publicanos, o porquê que foi tão difícil para os outros discípulos conseguirem entender por que Jesus estava chamando aquele homem. Eu fiquei pensando muito, conforme eu estava estudando, quem seriam os publicanos hoje, né? A quem a gente denota tanto ódio. E no contexto que a gente está, é inevitável a gente não pensar nos nossos políticos, né? A gente, como discípulos modernos de Jesus, a gente ainda carrega muito dessas questões que a gente precisa corrigir, né? Então, hoje, se Jesus estivesse entre nós e fosse jantar na casa de um grande político, qual seria a nossa reação? A gente agiria como os próprios fariseus daquela época, provavelmente, né? Por que Jesus está com aquele homem? Por que Jesus está fazendo isso? Então, eu acho que quando a gente consegue entender aonde que o Mateus está e do porquê que ele sofria tanto, né? Por que ele ficava tão reflexivo de encontrar o Messias, é porque aquilo ali já não satisfazia mais ele não estava mais feliz com aquele trabalho. Então, esse reencontro já estava dentro do coração dele, ele já estava sentindo que ia acontecer, né? Das palavras, das palavras. A gente pensa no planejamento, né, da reencarnação deles. Com certeza já estava combinado. Então, essa questão do planejamento espiritual, esse reencontro de todos eles. E Jesus tenta passar para todos eles, a gente vê na Boa Nova, cada ensinamento, quando ele vê que o intelecto da pessoa não é tão vasto como o dele, lógico, de ninguém ia ser, né? Ele vai através de parábolas. E a pessoa no mundo que conhece mais parábolas é o PH. Né, PH? Tu é o cara que conhece mais parábolas no mundo. O moleque conhece muita parábola. Aí, não, mas Fala aí, pode falar, meu amigo das parábolas. É interessante você perceber que, assim, as parábolas, elas têm um significado especial para cada discípulo, né? Algumas parábolas tocam mais alguns discípulos do que outras. Então, é perceptível, quando você vai analisar algumas parábolas que estão no Evangelho de Mateus, parece que estão falando diretamente para o coração dele, e por isso talvez que ele registre. Tem uma parábola que não é muito comentada, que é a parábola dos 2 filhos. É uma parábola que Jesus está conversando com príncipes dos sacerdotes, com doutores da lei, ou seja, com autoridades religiosas. E ele conta essa parábola justamente para poder mostrar a hipocrisia religiosa. E ele pergunta para esses grandes religiosos da época, contando a parábola. Um homem tinha 2 filhos e convidou os 2 para trabalhar na vinha. Quando ele convida o primeiro, ele diz que vai, mas acaba não indo. Simplesmente ignora o pedido do pai. O segundo filho diz que não vai. De imediato ele já fala para o pai que não vai trabalhar na vinha. Mas, conforme o tempo vai passando, ele se arrepende e resolve ir trabalhar na vinha. E aí Jesus pergunta para esses religiosos: qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles respondem que é o segundo, aquele que disse que não ia trabalhar na vinha, mas se arrependeu e foi. E aí Jesus faz uma síntese dizendo: em verdade vos digo que as prostitutas e os publicanos entrarão primeiro que vós no reino dos céus. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que aquelas pessoas que são consideradas pecadores, que são excluídas da sociedade, que moralmente não são bem vistas, por elas se arrependerem, por elas buscarem
se elevar moralmente por se sentirem tocadas pelas palavras de Jesus, já que ele ressoava o amor de Deus, essas pessoas conseguiriam alcançar a plenitude, a felicidade, de maneira mais rápida do que esses religiosos que eram religiosos apenas na aparência, apenas na forma. No conteúdo, por dentro, eles não haviam absorvido esses ensinamentos divinos. E a gente percebe isso na atualidade. A gente percebe, e na verdade muitas vezes a gente age assim também, né? Dentro da casa espírita ou dentro do templo religioso, nós acabamos seguindo as formas sem buscar a essência. Quando, na verdade, religiosidade e espiritualidade são coisas que devem ser praticadas no cotidiano, e não no templo religioso, não no centro espírita, não só naquele momento. Porque o culto externo de nada serve, de nada adianta se não houver uma profundidade de sentimento. E aí aquelas pessoas que eram tocadas pelo sentimento de Jesus, elas acabavam modificando a sua vida para sempre, assim como aconteceu com Mateus. A trajetória de Mateus é muito linda, né? Que chega até o momento dele trocar de nome, deixar de ser Levi, se tornar Mateus. E essa última fala, ela combina muito com a fala do Pablo em outro estudo, que a quarentena nos está nos dando a oportunidade de sermos religiosos, de sermos espíritas, longe da casa espírita, sermos espíritas dentro do nosso lar, ajudando da forma possível. Que quem pode hoje ficar em casa, a caridade ela ficou totalmente diferente. A caridade hoje é você se manter resguardado para proteger o outro. Nunca foi tão importante se respeitar o espaço do outro. Você vai no mercado, tem as marcações de 1,5 metro, né? Então, a questão do respeito ao outro, ela passou do sentido figurado para o sentido prático na nossa vida. E que a gente possa levar essa transformação para dentro dos nossos corações. E que a gente possa ver que cada casa que Jesus vai, as pessoas se modificam totalmente. E eu estou lembrando aqui de quando eu participava da evangelização infantil, tem uma música que foi muito marcante, que é tão singela, tão simples, mas que combina muito com o estudo de hoje, que é Jesus está passando por aqui, né? Que fala, Jesus está passando por aqui, quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, trazendo muitas bênçãos para você e para mim também. Então, que a gente possa, né? Que a gente possa, como Mateus, transformar nossos dias sempre com essas oportunidades de Jesus sempre está passando pela gente. É sempre uma questão da gente estar disposto a receber essa visita. Na nossa casa física, como na nossa casa mental, dentro do nosso coração, onde está instalada lá a Boa Nova, com certeza. Meus amigos, foi um prazer estar mais uma semana falando de uma outra casa, né? É muito bacana falar de todas essas casas. Vou pedir para todos que estão assistindo, relembrar novamente, quem puder, assinar lá nosso canal, curtir, ligar o sininho. É um prazer estar com todos vocês. Um abraço, até semana que vem. Abraço, gente. Até. Tchau. Até. Pois quem disser meu nome, pois quem agir em meu nome, pois quem